Vamos ver como que foi a degradação dele, como que ele foi caindo. Isso aqui serve de lição para nós. Isso serve de lição para nós, porque às vezes a pessoa cai subindo. Olha como que esse ser, ele caiu subindo. Olha como que foi a queda dele. A queda dele foi assim, olha. Ele dizia em seu coração: eu subirei. Primeiro degrau caiu aqui, ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Segundo ponto: exaltarei o meu trono no monte da congregação. Terceiro ponto que ele cai aqui: me assentarei da banda do norte. Quarto ponto, quarto degrau, descendo aqui, ó: subirei acima das mais altas nuvens. Quinto degrau: serei. Ele queria serei semelhante ao Altíssimo. Olha o contraste. E se os irmãos quiserem anotar isso que eu vou falar aqui, fique à vontade, que eu vou falar aqui vai estar em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o contraste. Enquanto Lúcifer está dizendo que ele subirá, eu subirei, eu exaltarei, eu assentarei, eu serei igual, semelhante ao Altíssimo. Nós vemos Jesus lá em Filipenses dizendo assim, Paulo falando assim acerca de Jesus, diz assim: de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que eu mesmo sendo em forma de Deus, quer dizer, ele sendo o próprio Deus, ele não usou por usurpar, não quis ser, ele não quis ser igual a Deus, ele não quis usurpar o lugar que pertencia a ele mesmo, ele não quis ser, ele sendo Deus, ele não usou de usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana e achando na figura de homem, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz. Enquanto Lúcifer, ele foi caindo, subindo, está entendendo? Enquanto Lúcifer foi caindo, subindo, Jesus foi subindo, caindo. Quer dizer, Lúcifer, ele foi caindo, exaltando. Jesus foi subindo, humilhando. Ele foi humilhando, até tomar forma de homem. Depois ele humilha mais e toma aí uma forma de servo. E achado na figura humana, humilhou-se mais um pouco até a morte e morte de cruz. Esse foi o caminho que Jesus tomou para Deus, o Pai, exaltar ele acima das mais altas nuvens. Então esse é o contraste entre Lúcifer e Jesus. Enquanto Lúcifer queria subir para usurpar o lugar que não era dele, porque Lúcifer, ele não queria o lugar de Deus. Não. Ele não queria o lugar do Espírito Santo, também não.
ele queria o lugar do Cristo, ele queria o lugar do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto Jesus não quis nada disso, ele foi desfazendo da sua glória. Até o próprio profeta Isaías vai dizer que ele era sem parecer, sem formosura, seu rosto se tornou como raiz de uma terra seca, a ponto dos homens olhar para ele e não ver beleza nenhuma que o agradassemos. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então agora, porque ele foi obediente e ele foi humilhando, a primeira humilhação foi despir da sua glória. Ele estava lá no céu cheio de glória, ele pega toda a sua glória, levanta do trono, ele se desfaz daquela glória, se despiu, jogou para trás toda aquela glória, e agora ele vem descendo do céu. Ele desce até o ventre de Maria, do ventre de Maria ele desce até a manjedoura, da manjedoura ele desce até ao Jordão, humilhando ali, mostrando o caminho da humilhação para ser batizado por João Batista. Do Jordão ele desce mais um pouco para ser tentado pelo diabo em Mateus 4. Ali do monte da tentação ele desce mais um pouco, vai descendo até chegar ao Getsemane, onde ele foi torturado ali no espírito, na alma. Do Getsemane ele desce para a sala do interrogatório, depois ele desce para morrer na cruz. Da cruz ele desce à sepultura, da sepultura ele desce até as mais profundezas da terra, que é o inferno. Ele vai lá no seio de Abraão, e a Bíblia vai dizer: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu até as partes mais inferiores da terra, porque o mesmo que desceu também foi o mesmo que subiu acima das mais altas nuvens, e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então depois que ele desceu, fez todo esse trajeto de humilhação, descendo, então aí Deus agora vai dizer assim: olha, portanto, por isso Deus o Pai o exaltou sobremaneira. Por que sobremaneira? Porque de uma maneira inexplicável. Deus o Pai exaltou Jesus de uma maneira que nós não temos como explicar. É de uma tal maneira inexplicável. A mente humana não tem como explicar como Deus exaltou a Jesus Cristo, lhe dando ele, não é um nome, porque um nome qualquer pessoa pode ter, um nome, mas ele recebeu foi o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quando diz toda a língua confesse, todo joelho se dobra no céu, anjos, arcanjos, serafins, querubins, miríades de miríades, tem que se dobrar diante dele, no céu, Miguel,
o maioral dos maiorais dos anjos, tem que se dobrar diante dele, no céu, na terra, todo o nome que tem fama, todo o nome que é famoso e que é seguido por multidões, também tem que se dobrar diante do nome de Jesus. No inferno, debaixo da terra, desde o demônio mais inferior até Lúcifer, todos têm que dobrar o joelho diante dele, porque Deus deu a ele, a Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Então, aí está, meus irmãos, um contraste entre Lúcifer, que queria subir para usurpar o lugar de Jesus, enquanto Jesus ele não quis usurpar, segundo Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Tudo bem até aí? Amém? Vamos falar aqui sobre o extradispensacionalismo. Nesse estudo de dispensações, tudo tem o seu começo em Gênesis 1:1. Não existem muitas coisas que precederam a este princípio criativo divino, ou seja, que aconteceram antes de Gênesis 1:1, que chamamos de extradispensacionalismo. Tudo o que a cronologia diz começa com Gênesis 1:1. Porém, somos levados pela curiosidade para dar uma olhada no que há antes de Gênesis 1:1, sem sair dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver um pouquinho aqui, vamos ter um pouquinho de curiosidade para saber o que é que havia antes de Gênesis 1:1, porque nós observamos que a cronologia nunca vai dizer para nós o que havia antes de Gênesis 1:1, mas nós achamos isso no extradispensacionalismo. Então o que havia? O que havia antes de Gênesis 1:1? Houve uma manifestação de amor entre Deus Pai e Deus Filho. Este amor que houve aqui entre Deus Pai e Deus Filho foi um amor ágape. E este amor ágape que houve aqui entre Deus Pai, que é amor ágape, é amor de pai para filho e de filho para pai. E este amor, antes de Gênesis 1:1, este amor já estava para nos alcançar. Este amor já tinha o objetivo de nos alcançar hoje. O amor do Pai e o amor do Filho é o amor infinito. Um amor infinito. Nós estudamos sobre, na lição passada, sobre 8 alianças, né? Mas nós não falamos que poderia
falar de 9 alianças. Mas por que nós não falamos de 9? Porque nós deixamos para falar desta aliança, que poderia ser a primeira aliança. Essa nona, que eu digo, nona, poderia ser a primeira, que foi a aliança feita entre pai e filho na eternidade. Lembra do cordeiro? Quando a Bíblia fala assim, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ali o Senhor está falando que antes do mundo ser formado, Deus tinha feito uma aliança com o filho dele, dizendo: olha, nós iremos criar o mundo, iremos criar a humanidade, nós iremos fazer o homem como Deus é onisciente, ele sabe do futuro, o que vai acontecer. Deus sabia que o homem ia cair da graça, ia pecar. Então Deus chama o filho e fala: vamos fazer uma aliança aqui, vamos fazer o homem vai pecar, e vai chegar um dia que você, meu filho, vai ter que entrar na história como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles vão fazer aliança de sangue, matando animais, mas o sangue vai servir apenas para cobrir os pecados, não vai perdoar. Mas você, meu filho, vai ter que ir à terra e morrer por causa do homem, e vai fazer uma renovação de aliança. E aí nós vamos trazer o homem de volta na intimidade conosco novamente, e houve ali uma aliança entre pai e filho. Neste passado cheio de mistérios, havia a unidade e a eterna comunhão do Verbo de Deus, o qual mais tarde se encarnou. É isso que eu estou falando aí. O Senhor me possuiu. Provérbios 8, versículo 22 a 26. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes que suas obras, antes de suas obras mais antigas, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então aqui está falando da sabedoria. Aqui está falando do Verbo, Jesus Cristo, glória a Deus, o qual ele ia se encarnar. Então, por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, vai dizer assim: no princípio era o Verbo. O verbo aqui, irmãos, é a palavra, tá? A palavra aqui é chamada de Logos. Logos. O que é Logos? É a palavra escrita, tá? Então a Bíblia Sagrada, Bíblia aberta, Bíblia Sagrada. Então está aqui, Bíblia Sagrada, Logos, palavra escrita. Amém? Verbo, Logos, escrita. No princípio era o Verbo, era a palavra. O Verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra
era Deus. Ela estava no princípio com Deus. E no versículo 14, vamos achar escrito assim: e o verbo se fez carne. A palavra, ela se encarnou, ela se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Jesus Cristo, Ele é a palavra personificada. Ele é a palavra personificada. Jesus Cristo, Ele é a palavra encarnada. A palavra encarnada. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é o verbo encarnado, ela é o próprio Cristo, o Filho de Deus, falando conosco. Amém? A evidência da existência destes fatos antes de Gênesis 1:1 é reforçada com a revelação da relação amorosa entre Deus Pai e Deus Filho. João 17, versículo 24, parte B. Porque tu me tens amado, bem antes da criação do mundo. De Jesus Cristo, o Filho, dizendo aqui para o Pai, em João 17, 24: porque tu me tens amado, bem antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes da criação do mundo, houve uma manifestação de glória do Filho junto ao Pai. Que coisa linda! Antes da manifestação do mundo, houve uma manifestação de glória entre o Filho junto ao Pai. Deus Pai revestindo Deus Filho com a sua glória. O que houve? Então, voltando para os irmãos entender aqui, antes da criação do mundo, houve uma manifestação de glória do Filho junto ao Pai, porque o Pai, o Deus Pai, estava revestindo Deus Filho com a sua glória. Vamos ver isso em João 17,5. Jesus vai reivindicar aquela glória que o Deus Pai tinha revestido ele com ela antes da fundação do mundo. Agora vemos aqui Deus Filho, Jesus Cristo, dizendo assim em João 17,5: e agora e agora me glorifica, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Aí, está vendo? Jesus Cristo aí orando ao Pai e reivindicando ao Pai, falando: agora, Pai, agora o Senhor vai me glorificar. Me glorifica, Pai, me glorifica junto a ti. Ele estava perto da sua morte, perto de ir para a cruz, e ele estava fazendo a última oração ali, falando: Pai, agora me glorifica junto a ti mesmo, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Maravilha!
Glória a Deus. Antes da criação do mundo, Deus já havia determinado um conselho. Olha, isso é interessante. Antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado um conselho para a salvação do mundo. Vamos ver na Bíblia? Agora vamos ler para valer agora. Salmo 40, versículos 6 e 7, Apocalipse 13, 7 a 9, Isaías 66, 1 e 2, capítulo 57, versículo 15, Isaías, Romanos 11, 33 a 36. Primeiro, Salmo 46. Vamos ver aí, antes que o irmão lê, vamos ver aí, Deus Pai, Ele determinando um conselho lá no céu. A Trindade reúne ali e faz uma reunião. Salmo aí, pode ler. Salmo 40, 6 e 7. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui, venho no rolo do livro que está escrito de mim. Em outra tradução vai dizer assim: sacrifícios e oferta não quisestes, as minhas orelhas, no plural, hein? As minhas orelhas furaste. Completo para mim. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Mas eis aqui, venho. No rolo do livro está escrito de mim. No rolo do livro está escrito de mim. Agora eu vou explicar para os irmãos aqui. Quando ele diz assim: sacrifício e oferta não quiseste. Porque, irmãos, Deus, Ele enjoou de tanto sacrifício que estava acontecendo. O homem sacrificando animais. Teve uma época, se não me foge da memória, teve que sacrificar 1 milhão de animais, e Deus não queria mais esse tipo de sacrifício de animais, porque o sacrifício de animais não servia para perdoar o pecado dos homens. Todos os homens no Antigo Testamento de Deus, os homens de Deus, os patriarcas, os profetas que morriam, eles desciam para o seio de Abraão. Eles não subiam para o paraíso, eles desciam para o seio de Abraão. Deus já estava enjoado de oferta de animais, de derramamento de sangue de animais, que não servia para cobrir, para perdoar o pecado dos homens, só para cobrir. Então Jesus vem dizendo assim, naquela reunião, eu creio que Deus, assim, eu vou fazer uma conjectura teológica aqui, creio que Deus está fazendo aquela reunião falando: olha, não existe nenhum justo na terra, nenhum sequer, nenhum. Todos os homens se corromperam, todos os homens estão enrolados com o pecado. O pecado dos homens está chegando nas minhas narinas, e eu não suporto, porque a Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele não pode contemplar o pecado, e o pecado da humanidade já estava chegando nas narinas de Deus, e Deus sentindo mal. E me parece que eu vejo Deus assim, irado. Quando eu falo irado, eu falo de ira santa, ira justa, irado com o homem. Me foge na memória agora onde está escrito, mas tem um versículo aí, não sei se é no livro de Isaías, o Senhor dizendo assim: olha, o céu
é o meu trono, e a terra é o extrato de meus pés, é o descanso. O céu é o meu trono, a terra é o descanso de meus pés. Conjecturando, parece que eu vejo Deus levantando o pé e dizendo assim: o céu é o meu trono, a terra é o descanso de meus pés. Eu vou destruir a terra agora, por causa do pecado. Vou acabar com tudo. Eu vou esmagar a terra e acabo com tudo isso aqui agora. De repente, levanta um ser por trás dele no trono, e esse ser é um homem de cabelos brancos, que Daniel chama ele de ancião de dias. Ancião de dias. João também lá em Apocalipse diz que ele viu o cabelo dele, que eram brancos como a branca lã, como a neve. Esse ancião de dias levanta lá atrás e diz assim: Pai, espera um pouquinho aí, sacrifícios e ofertas o Senhor não quer mais, né? Mas eis aqui, ó, eu sou o servo das duas orelhas furadas. Eu vou explicar para os irmãos o que é que significa isso aqui. Quando um senhor comprava um escravo, quando comprava um escravo, ou mesmo que esse escravo nascesse na casa do seu senhor, o que o seu senhor fazia com ele? Furava uma orelha dele, entendeu? E ele ficava ali sendo escravo. Quando chegava a época da alforria, para alforriar, para libertar aquele escravo, ele passava a gostar tanto do seu senhor, que ele falava assim: olha, eu não quero ir embora, eu gosto tanto do Senhor, do meu dono, que eu não quero ir embora, eu quero continuar sendo seu escravo, mesmo tendo a minha carta de alforria, eu quero continuar te servindo, porque o Senhor é muito bom para mim. Aí o Senhor falava assim: então, já que é assim, então fura a sua outra orelha e você continua sendo meu escravo pelo resto da sua vida. Por isso Jesus diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, as minhas orelhas furastes. Holocausto, sacrifícios e holocausto não reclamastes. Mas eis-me aqui, Pai, eu vou descer lá na terra, eu vou. Se não tem ninguém lá que possa ser usado, eu vou descer lá, e com o meu sangue eu vou comprar para o Senhor, para ti, reinos, reis e sacerdote, tribo e línguas e nações. Então Jesus se mostra aqui a voluntariedade. Às vezes a pessoa faz aquele cenário, que eu já ouvi pregador fazer aquele cenário, dizendo assim: ah, Deus Pai teve que insistir com Deus Filho, dizendo: filho, você tem que descer. Os irmãos já ouviram isso? Filho, você precisa descer, porque anjo não resolve, filho, animais não resolvem mais o problema do homem. Você tem que descer, filho. Mas eu, pai, filho, você tem que descer. Não houve
voluntário. Ele mesmo se manifestou e disse: papai, eu vou descer lá, pai, eu vou descer, pode deixar comigo, pai, deixa comigo. Está escrito no rolo da lei de mim, pai, está escrito que com meu sangue eu vou comprar para ti reis e sacerdotes, e eles reinarão eternamente. Está escrito: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E Jesus fez o papel dele, voluntário, desceu, veio trazido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e coloca ele dentro do ventre de Maria. Dali ele desce à manjedoura. Dali da manjedoura ele vai crescendo, faz o seu trabalho, vai para a cruz. Lá na cruz ele consuma tudo. Na última hora, quando Satanás pensava assim, ele vai se entregar, ele não vai aguentar, mas ele olha para o Pai, e quando ele abre a boca, Satanás pensa, ele vai murmurar agora. Quando eles diziam para ele assim: olha, se tu és o Filho de Deus, mostra para nós que tu és, desce da cruz agora, salva a ti e a nós também. O Satanás está falando assim: desiste de salvar a humanidade, desiste. Mas ele abre a boca, ele ergue um pouco a cabeça aos céus, e olha para o céu e fala: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele dá o último suspiro e morreu na cruz. Naquela hora ali, Satanás ficou todo envergonhado, porque o Filho de Deus, até os soldados que estavam ao pé da cruz ali, porque a Bíblia vai dizer que quando ele falou essas palavras: tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo que rasgou de alto a baixo, às 3 horas da tarde, a terra começou a tremer, o sol escureceu, escondeu o rosto para não ver, o sol escondeu o rosto, a lua se tornou vermelha como sangue, e o monte começou a tremer, 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 que foi rachando tudo. Hoje lá o monte do Calvário, ele é todo trincado, ele é todo trincado por causa do terremoto que houve. A Bíblia vai dizer que os soldados caíram todos por terra, e um deles disseram assim: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Satanás ficou envergonhado. A nossa salvação foi consumada ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Apocalipse 13, vamos só ler agora. 13, 7, 9. E foi-lhe permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação, e andaram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não são escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. 9. Isaías 66. Não lê não, porque é muito grande, tá? 66. Lê 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar serias o meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Amém. Ai, Deus aí, ó. Falando aquilo que eu disse outrora aqui para os irmãos. Agora vê aí
capítulo 57 e o versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Tudo bem até aí? Amém. Continuamos. Por sua onisciência, Deus já havia determinado antes da criação do mundo um conselho para a salvação do homem. É que eu chamei lá atrás de uma aliança eterna, tá? Que foi um conselho ali, uma aliança eterna que foi feita no céu. Também nos havia prometido vida eterna antes do princípio dos séculos. Assim que, desde o ponto de vista de Deus, que transcende o tempo, todas as bênçãos que foram dadas em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, esse conselho preparou um reino para os seus. Essa declaração será dada pelo rei quando ele levantar seu trono sobre a terra. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Amém? Antes da fundação do mundo, o Filho de Deus, como Cordeiro sem mancha, já era conhecido como aquele que viria a ser o mediador entre Deus e os homens. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, já está escrito aqui, versículo 1, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, Cristo declara o plano eterno de Deus, concebido antes de Gênesis 1:1, a favor da sua igreja. Amém? Muito bem.
Então nós estudamos aí, aprendemos o que aconteceu, o que houve antes de Gênesis 1 e 1. Então agora os irmãos já sabem, amém? E se tiver alguma dúvida, eu vou deixar um tempinho no final para nós responder as dúvidas dos irmãos. Creio que os irmãos têm alguma dúvida para tirar depois, né? Bom, então, graças a Deus. Eu tenho uma aqui. Tá. Eu tenho. Tá bom, aí eu vou dar o tempinho para os irmãos, tá bom? No finalzinho, eu vou terminar um pouco mais cedo, porque eu não quero que os irmãos percam o ônibus hoje como aquele dia. Eu fiquei com pena dos irmãos, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Aula ao vivo, né, irmãos? É assim mesmo, né? Vamos lá continuar então. Vamos falar sobre os 7 primeiros dias, 7 primeiros dias da história. Segundo a geologia, a vida apareceu, a vida precedeu a luz, desenvolvendo-se uma profundeza nas profundezas do mar. Deixa eu repetir aqui, para que eu dê eu saltei alguma coisa aqui, vamos de novo. Segundo a geologia, a vida precedeu a luz, desenvolvendo-se nas profundezas dos mares. Então nós vamos ver Gênesis 1, versículo 2, parte B. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A geologia também diz que primeiro houve uma luz química, não uma luz solar. Então a luz que houve primeiro não foi uma luz solar, foi uma luz química. Uma luz química. Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus disse isso no primeiro dia. Observa só para os irmãos entenderem. Deus disse: haja luz e houve luz. Ele disse isso no primeiro dia. Primeiro dia. Mas o sol só apareceu no quarto dia. No quarto dia. Então, do primeiro dia até o quarto dia, a luz que existiu ali foi uma luz química. Uma luz química, segundo a geologia. O sol apareceu em Gênesis 1, versículo 16 e 17, e assim a ciência confirma a palavra de Deus. Então, quando vai dizer aqui, glória a Deus, que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus estava ali incubando vidas. Ele estava sobre a face das águas. Águas na Bíblia significa povos, multidões, povos, nações.
o Espírito Santo estava ali para criar povos, nações, para criar vida que estava ali por debaixo das águas. E depois do caos, Lúcifer, ele vem caindo lá do céu como estrela errante. O próprio Jesus diz, chama ele de estrela errante, lá no livro de Judas, estrela errante. Também nos evangelhos Jesus vai dizer para os discípulos, eu via Satanás descer, cair do céu como um raio. E o cientista vai dizer que o caos que houve lá no Éden foi uma queda de meteoro e meteoritos que caiu ali e destruiu tudo que estava sobre a terra, principalmente os dinossauros. Destruiu tudo. Como os cientistas nunca vão aceitar o que está escrito na Bíblia, eles têm a teoria deles, eles vão dizer que foi um meteoro com meteoritos. Mas quando Jesus diz, eu via Satanás cair do céu como raio, é porque ele rebelou lá. Satanás vem como se fosse um meteoro, e atrás dele vem os meteoritos, a terça parte de anjo, que ele arrastou com a sua cauda lá do céu e caiu juntamente com ele. Caiu tão irado que desfez de tudo aquilo que Deus fez na terra original. Então a terra se tornou sem forma e vazia. Só que o Espírito Santo, que ele está aqui agora, ele estava lá também para conservar a vida, porque quem nos dá, quem conserva a nossa vida é o Espírito Santo. Ele então estava lá. A Bíblia vai dizer, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que significa essa palavra? Pairava. É como se fosse, a palavra pairava significa incubar. É como se fosse uma incubadora. Eu vou dar dois exemplos de incubadora aqui. Primeiro exemplo que eu vou dar é lá quando o bebê nasce, como é que fala? Com menos de 9 meses, né? Prematuro. Quando o bebê nasce prematuro, então para ele não morrer, ele é colocado numa incubadora. Amém? Ele é colocado numa incubadora. Ali ele fica ali aquecido e ele vai ganhando estrutura, ganhando vida. Aí, daí a pouco ele está pronto para sair da incubadora e ir para o berçário. Então, o Espírito Santo está fazendo esse papel de incubar a vida, para não deixar a vida terminar de morrer. Ele estava ali aquecendo ali. Quer ver um exemplo? A galinha com seus ovos. A galinha bota os seus ovos e ela vai e deita em cima dos seus ovos. Ela abre as suas asas o tanto que pode, e com o seu bico ela vai pegando os ovos que estão fora e vai enfiando por debaixo dela, e ela fica ali incubando, porque ela sabe que dentro daqueles ovos tem vida, que se ela não incubar aqueles ovos, a vida vai se perder. Ela vai incubando e daí a pouco começa a sair a primeira vidinha, começa a nascer o primeiro pintinho. Daí a pouco nasce o segundo, terceiro, o quarto.
Aí, daí a pouco, o ninho está repleto de vida, a galinha toda alegre. O Espírito Santo está fazendo aquele papel, irmão, aquele papel, entendeu? Agora eu vou fazer uma outra declaração aqui, a outra ilustração. Isso. A outra ilustração é uma ilustração muito simples. Eu já trabalhei como peão, que naquele tempo chamava de boia fria, né? Eu creio que deve ter alguns irmãos aqui que já trabalhou levando marmita para o serviço. Quando chega lá, hoje está tudo moderno, né, irmão? Né? Mas não deixa de ser uma incubadora. A gente chega lá, para a comida não azedar, era assim, antigamente era assim, para a comida não azedar, era feita uma incubadora cheia de lâmpadas, aquelas lâmpadas mesmo, antigas, daquela lâmpada amarela, que esquenta muito. Então enchia assim, fazia uma incubadora grande assim, ó, enchia ela de lâmpada, e aí a gente pegava as marmitas e colocava lá dentro daquela incubadora, e a comida ficava aquecida até na hora do almoço e não azedava, né? Hoje está tudo moderno, né? Não sei nem como é que eles estão fazendo hoje para não deixar que a comida azede, né? Deve ter algum. Você trabalha, você leva marmita? É um tipo de uma incubadora, pastor. Hoje com água dentro. Hoje é uma. Ela vai aquecendo tipo banho-maria. Ela fica assim bombolhando? Isso. Aí, tá vendo? Esse negócio do meu lado é diferente. Isso é tipo um. Como é que eu posso explicar assim? Como se fosse. Vamos fazer como se fosse um micro-ondas gigante. Um micro-ondas gigante. Isso, aí tem vários compartimentos, né? Aí você tem que ligar a tomada, né? Aí o calor de baixo vai passando para cima e vai esquentando comigo. Isso, aí não deixa azedar. Isso. Pois é, então é assim, o Espírito Santo está fazendo esse papel, tá? Pairando sobre as águas, incubando, sabe por quê? Debaixo das águas tinha vida. O diabo destruiu tudo que Deus fez, mas ele não conseguiu destruir as sementes. Nós vamos ver aqui que a vida voltou a existir porque já havia sementeira sobre a terra. A semente estava debaixo do mar, e ali o Espírito Santo conseguiu trazer a vida de volta. É assim que o Espírito Santo faz na vida do pecador. O pecador está ali, está totalmente, quase morto, espiritual. Mas o Espírito Santo, ele vem ali e começa a incubar. Ele começa a aquecer. Como é que ele aquece o pecador? Através da palavra de Deus. Da palavra. O pecador vai ouvindo a palavra, e o Espírito Santo vai aquecendo o coração dele. A palavra vai descendo para o coração e vai aquecendo o coração daquele pecador, e ele começa a ganhar vida. Cada vez que ele ouve a palavra, ele vai revigorando, revigorando, revigorando. Daí a pouco a palavra germina, nasce no coração dele. Aí nasce um cristão na presença de Deus. Glória a Deus. Ali nasce um pecador arrependido, cheio do Espírito Santo. E é assim que Deus faz, irmão. Amém? Está na hora de parar? Muito bem. O primeiro dia
precisa não, é porque já está tudo escrito aqui, ó. Tá? Vamos saltar essa parte aqui. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, porque já está tudo escrito aqui embaixo. Então, os poucos minutos que restam para nós sair para o recreio, eu vou apenas ler alguns dias desse aqui, tá? Deixa eu ver até onde vai. Vamos lá. O primeiro dia, Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz é criação de Deus, totalmente oposta às trevas. Ela é oposta às trevas. A luz é criada por Deus. Eu vou deixar isso aqui para depois do intervalo, porque eu preciso explicar sobre isso aqui. Amém? Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo tempo. Deus abençoe vocês.